Olá, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Seja bem-vindo nesta manhã de quarta-feira, dia 17 de janeiro. Que o Senhor abra os céus e derrame as suas ricas bênçãos sobre cada um que está aqui, cada um que vai nos acompanhar nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é 14, o verso é 19, versículo 19. Nós vamos ler a partir do ponto que nós paramos ontem, e enquanto você encontra aí Atos, capítulo 14, versículo 19, nós vamos nos preparar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para praticarmos a tua palavra, para andarmos na tua palavra em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Lembro só que hoje nós estamos como igreja de jejum. E então hoje nós temos alguns propósitos. Um dos propósitos hoje é buscar o Senhor, a sua face, buscar a santidade, porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Também colocamos como propósito as famílias, cada irmão, cada irmã, cada ovelha do Senhor. Oramos por todos os pedidos que são entregues aqui. Também oramos nesse dia pelas crianças, pelos adolescentes, porque você sabe como eles têm sido vítimas, né, de tantas coisas que têm acontecido. Oramos também e colocamos diante do Senhor a paz de Jerusalém, oramos por Jerusalém. Oramos também e pedimos que o Senhor envie ceifeiros para a seara, porque a seara é grande, os campos estão brancos e os trabalhadores são poucos, em nome de Jesus. Amém? Então temos esses propósitos, claro, mais os teus propósitos pessoais. Alguém ontem me perguntou no, nos comentários da oração da manhã como que se faz o jejum. O jejum você vai se abster de um alimento por um período determinado. Por exemplo, eu não vou tomar hoje o café da manhã. E no horário do café da manhã você vai fazer o quê? Orar. Você vai ou ler a palavra ou ambos, né? Então é assim que é feito o jejum. Aqueles que já estão mais acostumados, às vezes podem ficar mais horas, né, em jejum. E também tem aqueles casos em que a pessoa não pode deixar de comer porque ela toma algum medicamento, tem alguma restrição. Então você vai tirar daquele teu dia, daquele período que você está em consagração, com o propósito do jejum, algo que você gosta, algo que te faz falta. Por exemplo, você não passa sem o café. Então você vai tirar o café aquele dia, você não vai tomar naquele horário. Então você deve iniciar o jejum apresentando ao Senhor o jejum, os motivos pelo qual você está jejuando, o propósito daquele jejum. E quando terminar o período que você definiu, você então vai entregar o jejum, orar ao Senhor, entregando ao Senhor aquele período de jejum, de consagração que você fez e também, mais uma vez, pelos motivos pelo qual você o fez. Amém? Glória a Deus. Vamos então ler aqui hoje a palavra do Senhor no versículo número 19 de Atos, capítulo 14, e ele tem uma epígrafe que diz assim: Paulo é apedrejado. Paulo, o apóstolo Paulo é apedrejado. Você sabe que Paulo, ele entrava nas sinagogas e ele falava a palavra como deveria ser pregada. Ele pregava com amor, mas ele pregava e falava o que precisava ser dito. Ele não pregava a seu respeito. Ele pregava a respeito daquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. O Pai, nosso Pai que está nos céus, que nos amou a tal ponto de enviar seu Filho unigênito para que ele viesse como homem e morresse na cruz a nossa morte. Ali ele carregou os nossos pecados, a dívida, o escrito de dívida que pesava sobre nós. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? E então diz a palavra, e nós estamos no livro de Atos, e talvez um dos episódios fundamentais e mais importantes nesse livro de Atos é o Pentecostes, porque Jesus disse que quando ele subisse ao Pai, quando ele voltasse para o Pai, após a ressurreição, ele então enviaria o Espírito Santo para que eu e você não estivéssemos mais sozinhos. Então eu e você não estamos sozinhos, o Espírito Santo ele está em nós, porque a
própria palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo? Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, converteram os seus caminhos e estão andando na palavra do Senhor, porque entregaram a sua vida para Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu Senhor e seu Salvador. Amém? E aqui então sobreveio, porém, judeus de Antioquia e Icônio, ou sejam, cidades, versículo 19, cidades que Paulo e Barnabé já tinham passado pregando o evangelho da paz. Então, quando esses judeus souberam que eles estavam agora nesse outro lugar, eles então foram para lá, judeus de Antioquia e Icônio, e começaram a instigar a multidão e apedrejaram a Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, as pessoas foram lá para se opor e para fazer com que Paulo parasse de pregar. Então, eles instigaram a multidão de tal maneira que eles apedrejaram Paulo, levaram para fora da cidade e largaram ele lá, porque acharam que ele estava morto. Amém? Mas Paulo, amados, era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Amém? Ele sabia o propósito da sua vida, ele sabia o seu chamado. Amados, quantos desistiriam? Por muito menos, muitos que se dizem cristãos se desistem. Por muito menos. A própria parábola do semeador diz isso, que aquelas sementes que caíram entre as pedras, num solo rochoso, num solo que tinha numa terra que tinha um solo raso por causa das pedras, ou seja, uma fé superficial, vindo as perseguições, por mais que receberam com alegria aquela palavra, aquela semente, eles dão no pé, fogem. E hoje nós vemos a mesma coisa. Muitos cristãos, por muito menos, por qualquer coisinha, porque não gostaram do que ouviram, porque ficaram com medo, porque talvez foram motivo em algum momento de chacota, de zombaria, abandonam a fé. Paulo, amados, ele foi apedrejado, acharam que ele estava morto e largaram ele lá fora na cidade. Lá fora, deixaram ele lá fora, o seu corpo estendido lá fora. Amados, é desse evangelho que nós estamos falando. Eu quero continuar aqui porque talvez o que nós vamos ler aqui nos choque diante de muitas pregações que nós já ouvimos e que ainda ouvimos hoje. Veja o que diz. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Ou seja, os discípulos foram até lá, rodearam Paulo, pegaram ele e trouxeram para a cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, uma outra localidade. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, olha só, voltou para Listra, Icônio e Antioquia. Então ele está falando que ele vai fazer esse caminho de volta agora. Porque lembra que nós vimos lá que naquele lugar onde eles estavam haviam profetas e mestres, e o Espírito Santo disse que eles deveriam separar Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha para eles, e eles então, impondo as mãos, os abençoaram para que eles fossem então cumprir essa missão. E então diz aqui no versículo 22, e eu entendo esse versículo 22, ele vai talvez, ele nos choca diante de tanta coisa que nós já ouvimos e de um evangelho tão fácil, tão barato, que nós já ouvimos no passado e que às vezes ainda, e hoje ainda às vezes não, hoje ainda encontramos. Amém? Não é às vezes não. Hoje ainda vemos esse evangelho barato. Esse evangelho que está baseado em ganhar as coisas do mundo, em aproveitar o mundo, em viver o mundo, e se eu não tenho isso é porque eu não sou abençoado. Não é verdade. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo sendo apedrejado. E o apóstolo Paulo então diz no versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, ou seja, ele trouxe uma palavra de fortalecimento. Ele que foi apedrejado, que foi jogado, considerado morto e jogado fora da cidade, ele vai agora fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Olha que coisa tremenda, amados. Como eu disse, é um evangelho que nós quase não ouvimos hoje em dia. Um evangelho onde diz que nós temos que permanecer firmes na fé,
mesmo debaixo de pedradas, mesmo levando pedradas, mesmo sendo perseguido. E ele ainda fala, e isso é mais forte ainda, mais impressionante ainda, que deve falar conosco também, deve nos confrontar. E ele diz então, e mostrando que, ele mostra as próprias marcas na vida dele. Ele não mostra, sabe qual era a conquista de Paulo? Muitos falam das suas conquistas, né? Sabe qual era a conquista de Paulo? Cicatrizes. Cicatrizes. E foi assim até o final da sua vida. E ele diz, mostrando que, através de muitas tribulações, ouça isso, o que são tribulações? São lutas, dificuldades. Não é um mar calmo. Desculpe, eu acho que saiu a luz aqui. Aqui eu tenho a iluminação, o tempo está nublado. Aqui eu estou com a iluminação, apagou, mas aqui a gente consegue continuar. Amém? E diz aqui que, mostrando que através de muitas tribulações, deixa eu ver se eu melhoro o foco aqui. Muitas tribulações, olha só, importa entrar no reino de Deus. Então a gente não entra no reino de Deus de uma forma fácil, de uma forma sabe, tranquila, não, é com lutas, é com tribulação, é com batalha, e tá tudo bem. Você não é menos por causa disso. Você já pensou se Paulo pensasse assim, ai, eu acho que Deus não me ama porque eu fui apedrejado, eu acho que Deus não me ama porque as pessoas elas estão me perseguindo. É isso mesmo, amados, todos aqueles que procuram viver piamente a palavra do Senhor serão perseguidos. Amém? Não serão amados. Amém? Não serão amados, mas serão perseguidos. É isso que diz a palavra. Então, o evangelho que nós pregamos, que eu prego, é esse, mesmo de Paulo, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando, ouça, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, que a vida cristã não é um mar de rosas. Não é porque você veio para Cristo, como para muitos foi vendido no passado, venha para Cristo que Deus vai te abençoar com um carro novo, que agora você vai prosperar financeiramente. Não, normalmente eles já prosperam porque eles param com os vícios. Então aquilo que eles gastavam antes nos vícios, agora sobra. Sabia disso? É bem simples, amados. É bem simples. Mas antes se pregava, ou já se prega ainda, um evangelho de prosperidade. E nós vemos aqui que Paulo, em momento nenhum, pregou isso. Nós não vemos isso em momento nenhum no Novo Testamento. Então vamos terminar o texto. Amém? Eu acho que isso fica para cada um refletir, meditar, amém? Sobre o que tem ouvido, sobre o que as pessoas têm pregado, porque Paulo está dizendo aqui, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então ele provavelmente estava dizendo para as pessoas assim, olha, eu fui apedrejado, mas é assim mesmo, nós vamos continuar. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar pregando a Cristo. Amém? Vamos continuar pregando em nome de Jesus. E não pregando um evangelho fácil, um evangelho onde vem a mim o reino, né? Amém? É nós que vamos até o reino do Senhor. Não é o reino dele que vem até nós, é no sentido de que eu só quero as bênçãos. Amém? E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ou seja, eles estão voltando agora porque eles cumpriram aquilo que o Espírito Santo havia dito para eles fazerem. Amém? Que eu citei no início da mensagem de hoje. E ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. O Senhor quer te usar, eu falei já sobre isso ontem. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida para que as pessoas sejam abençoadas. Você é uma bênção, Ele quer que você seja uma bênção nessa terra. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos.
Amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã de quarta-feira, esse dia que está começando. Eu quero te pedir a Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos. Abençoa-nos com toda sorte de bênçãos, abençoa as nossas casas, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Abençoa cada um que está aqui com toda sorte de bênçãos, Senhor. Com paz, com alegria, com amor, com esperança, com fé, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo o desânimo, toda a tristeza, tira, Senhor, toda a falta, Senhor, de força, de ânimo, Senhor. E coloca agora um vigor novo, uma fé nova, em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, Senhor. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Abençoa os casamentos, os filhos, o trabalho. Abençoa a saúde, abençoa as famílias, Pai. Livra de todo mal, dá ordem aos teus anjos e cobre as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você é uma bênção, não esqueça disso. Em nome de Jesus. Quero convidar você também a dar like. Não esqueça, ó, voltou a luz. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Em nome de Jesus, nós oramos por todos, não esquecemos de orar por ninguém e você não está sozinho nessa oração, nessa súplica, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, um forte abraço para todos vocês.